Leis da refração, lei de Snell-Descartes, ângulo crítico. Vamos falar sobre estes conceitos, começando por considerar aqui um meio óptico, por exemplo, pode ser a água ou o vidro, e a fazer fronteira com este meio óptico um outro meio, por exemplo, pode ser o ar. Consideremos então o meio 1 com o índice de refração n índice 1 e o meio 2 com o índice de refração n índice 2, mas por hipótese vamos considerar que é superior ao meio 1. Aliás, dadas as sugestões que foram feitas em que este meio poderia ser a água ou o vidro e este poderia ser o ar, então, de facto, n2 tem que ser maior que n1. Mas o que é o índice de refração? O índice de refração de uma substância é um número que caracteriza uma determinada substância e que se obtém dividindo duas velocidades da luz. No numerador, a velocidade da luz no vácuo e no denominador, a velocidade da luz nessa substância. Atendendo a que a velocidade da luz no vácuo é o maior valor possível para a velocidade da luz, concluímos assim que o índice de refração de uma substância é sempre maior que 1. Repare que a velocidade da luz numa substância qualquer é sempre inferior à velocidade da luz no vácuo. Suponhamos agora um raio incidente na superfície de separação dos dois meios e que faz um ângulo θ índice 1 com a perpendicular à superfície de separação dos dois meios. Como estamos a ver, o raio luminoso vai propagar-se, mas muda de direção. Muda de direção e, neste caso, vai aproximar-se da normal. Repare que este ângulo θ índice 2 é inferior ao ângulo θ índice 1. A lei de Snell-Descartes para a refração tem esta forma, ou seja, se nós multiplicarmos o índice de refração do meio 1 pelo seno do ângulo de incidência θ1, iremos encontrar o mesmo valor que multiplicando o índice de refração do meio 2 pelo seno do ângulo de refração θ índice 2. Consideremos agora a situação ao contrário, ou seja, o raio incidente provém do meio com índice de refração maior que o meio 1. De acordo com o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, nós não temos que fazer qualquer alteração aqui nos ângulos. Mas podemos e devemos continuar a escrever a expressão da lei de Snell-Descartes para a refração da mesma maneira, ou seja, multiplicamos o índice de refração deste meio, do meio 2, pelo seno do ângulo de incidência, θ índice 2, e vamos obter o mesmo valor que se multiplicarmos o índice de refração do meio 1 pelo seno do ângulo θ índice 1, que é, neste caso, o ângulo de refração. Repare que a única coisa que tivemos de mudar é que aqui era, obviamente, o ângulo de incidência, aqui o ângulo de refração, aqui será o ângulo de incidência e aqui o ângulo de refração. Mas a lei de Snell-Descartes continua com a mesma forma. Suponhamos agora que vamos aumentar o ângulo de incidência θ índice 2. Ao aumentar o ângulo de incidência θ índice 2, o que é que nós verificamos? Verificamos que o ângulo de refração θ índice 1 aumenta. Continuamos a poder aplicar a lei de Snell-Descartes para a refração e agora um caso particular. Aumentemos θ2 de tal maneira que θ1 valha 90 graus, ou seja, que o raio refratado sai rasante à superfície de separação dos dois meios. Neste caso, vamos designar o ângulo de incidência por θ crítico, ou seja, ângulo crítico também designado por ângulo limite. Se aplicarmos a lei de Snell-Descartes neste caso, ficamos com n2, seno de θ crítico, igual a n1, mas agora seno de 90. Seno de 90. Ou seja, uma vez que seno de 90 é 1, verificamos que o seno do ângulo crítico é igual ao quociente entre o índice de refração do meio 1 e o índice de refração do meio 2. Portanto, se calcularmos a função inversa, conheceremos o ângulo. O ângulo crítico, também designado por ângulo limite.
E o que é que acontece se aumentarmos ainda mais o ângulo de incidência, ou seja, se ultrapassarmos o ângulo crítico? Bom, se ultrapassarmos o ângulo crítico, vai acontecer o fenómeno designado por reflexão total. Ou seja, a luz deixa de se refratar e sofre aqui reflexão total. É este fenómeno, por exemplo, que torna as fibras ópticas tão importantes hoje em dia nas nossas comunicações, já que nós poderemos considerar que numa fibra óptica esta parte é o núcleo e a parte que a rodeia é o... Portanto, esta será a parte que a rodeia. Repare que o núcleo da fibra óptica tem sempre o índice de refração superior à parte envolvente, ao meio que a envolve, porque senão nós não íamos ter reflexão total na fibra óptica e, portanto, ela não serviria para os fins a que se destina. Vamos aqui fazer ainda mais algumas deduções. Peguemos na lei de Snell-Descartes escrita nesta forma e reparemos que, em vez de N1, nós podemos, uma vez que N é C sobre V, nós podemos escrever C sobre V1. E em vez de N2, podemos escrever C sobre V2. Se dividirmos ambos os membros por C, ficamos com V2 seno θ1 igual a V1 seno θ2. O que é que podemos concluir daqui? O seno de um ângulo compreendido entre 0 e 90 aumenta à medida que o ângulo aumenta. Ora, então, o seno de θ1 é maior que o seno de θ2. Mas se isto é maior do que isto, então isto tem que ser menor que isto, ou seja, V2 terá que ser menor que V1. E de facto assim é. A velocidade da luz no meio 2 é inferior à velocidade da luz no meio 1. Mas ainda podemos deduzir outra relação. Num movimento ondulatório qualquer, a velocidade de propagação desse movimento ondulatório pode calcular-se multiplicando o comprimento de onda desse movimento ondulatório pela frequência. Fica aqui a informação de que quando um raio luminoso muda de um meio para o outro, a única alteração que ele sofre não é na frequência. A frequência está relacionada com a fonte que originou essa perturbação. E essa vai manter-se quer o raio luminoso se propague, por exemplo, na água ou no ar. Mas, atendendo a que a luz muda de velocidade quando passa de um meio para o outro, uma vez que não se trata de alteração de frequência, essa mudança de velocidade terá de ser conseguida à custa de alteração no comprimento de onda. Repare que este raio luminoso e este raio luminoso têm a mesma frequência, mas têm comprimentos de onda diferentes. E porquê é que têm que ter comprimentos de onda diferentes? Porque a luz, por exemplo, neste meio, propaga-se a uma velocidade superior à velocidade com que se propaga neste. Então, tem que haver aqui alteração no comprimento de onda para que esta relação continue válida, uma vez que a frequência é unicamente característica do emissor, de quem provocou a perturbação, de quem provocou o movimento ondulatório. Ou seja, nós temos aqui a lei de Snell-Descartes, mas em que relaciona as velocidades e os senos dos ângulos, mas podemos substituir V2 por quê? Por esta expressão, mas concretizada para V2, ou seja, lambda 2F. V2 é lambda 2F. E V1 é lambda 1F. Se dividirmos ambos os membros por F, nós ficamos com esta expressão, ou seja, lambda 2 seno θ1 igual a lambda 1 seno θ2. Então, neste caso, onde é que a luz tem um comprimento de onda maior? Se nós verificarmos, seno θ1 é maior que seno θ2. Então, para que a igualdade se verifique, é necessário que lambda 2 seja menor que lambda 1. Portanto, o comprimento de onda da luz no meio 2 é menor que o comprimento de onda da luz no meio 1. E, basicamente, são estes os conhecimentos que deve ter para resolver os problemas que lhes serão propostos.